Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos dar aqui continuidade à pregação do Miguel Ângelo Incurto. Miguel Ângelo, falei. Não, Miguel Ângelo, tá certo? Não é Incurto, não. O Miguel Ângelo Incurto é o outro que eu lembrei agora, mas não é ele, não. Eu sei que o nome dele é Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade, tá, amados? Vamos lá, peraí. Opa. Deixa eu colocar mais para perto, para ficar mais fácil pra gente, né? Tá ok, tá perfeito, peraí. Assim. Eu acho que tá bom, né, amados? Tá bom. Então vamos dar continuidade. Vou colocar aqui, tá, amados? Está no pleno poder e autoridade? Está. Então ele está à destra, está à direita. Por isso é que diz isso. Apocalipse 22, 1 a 13. Então me mostrou um rio de água de vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Sai do trono de Deus, do trono. Um trono. Então vamos lá. Vamos ler aqui, Apocalipse 22, 1. Apocalipse 22. Tá. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Yarro e do Cordeiro. Veja, aqui está falando de dois. Fluía do trono de Yarro e do Cordeiro, que é o Yarro, que é o Pai, e do Cordeiro, que é Yahushua. Não está falando assim, fluía do trono de Yarro e do Cordeiro, sendo que o Yarro é o Cordeiro. Não, está falando em dois aqui, tá? No meio das... Aqui, vírgula, fluía do trono de Yarro e do Cordeiro. Por que está assim, fluía do trono de Yarro e do Cordeiro? Porque, veja, então o anjo me mostrou o rio de água viva aqui. O rio de água viva aqui. Claro como cristal. Então, o rio de água viva estava claro como cristal, tá? Fluía do trono de Yarro e do Cordeiro, ou seja, de Yarro Pai e do Cordeiro Filho, no meio da rua principal da cidade. Então, vocês vejam que está falando em dois, está falando no Pai e no Filho. Só que Miguel Ângelo, pelo que eu estou vendo, ele vai levar a mensagem de que fluía do trono de Yarro e do Cordeiro, que ele vai falar Deus do Cordeiro, que vai falar que o Cordeiro é Deus. Tá? Então vamos continuar aqui. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Yarro e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então veja bem, o trono de Yarro e do Cordeiro, ou seja, por quê? Porque o Cordeiro, que é Yahushua, ele está sentado à direita do Pai. Por isso que está dizendo o trono de Yarro e do Cordeiro, porque o trono é de Yarro e do Cordeiro, ou seja, o trono é do Pai e do Filho, certo? Estará na cidade, os seus servos servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. Verão a face de quem? Eles verão a face de Yahushua. Porque a face do Pai ninguém pode ver porque ele é espírito. Tá certo? Então eles verão a sua face. A face de quem? Do Cordeiro, que é Yahushua. Que ninguém nunca viu Yarro, nem os anjos. Nem os anjos viram Yarro, para vocês terem uma ideia. Quer ver? Vamos conferir aqui? Que nem os anjos viram Yarro? Olha, nem os anjos viram a Deus. Vamos ver. A Deus, Bíblia. Vamos lá. Olha. Aqui, Ninguém jamais viu a Yarro. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tá certo? Então,
Aí aqui, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode. Vamos ver aqui. Onde é que está? Esse aqui, João 1,18. Mas tem um outro ali que está falando que ninguém... Vamos ver. Aqui, ó. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. Então, vocês vejam bem. Vamos ver onde é que está escrito isso aqui. O único que é imortal e habita em luz inacessível, né? Vamos botar aqui. O único que é imortal e habita em luz inacessível. Então, para vocês verem, Bíblia. 1 Timóteo 1,6. 1 Timóteo 6,16. Vamos ver. Oh, meu pai, que anúncios chatos. Aqui, a qual Yahweh fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Assim seja. Entende? Então vocês vejam que 1 Timóteo 6,16, vamos ver aqui. 1 Timóteo 6. Timóteo 6, cadê Timóteo? Nem os anjos viram. 6, vamos botar aqui do 15, vamos colocar aqui do 15 a 17, para a gente ver tudo, né? Quando chegar o tempo certo, Yahweh fará com que isso aconteça. O mesmo Yahweh, que é o bendito e único Rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal. Aqui está falando que Yahweh é o único Rei, o Rei é Yahushua. Tá? Eles aqui estão botando errado, mas vamos lá, vamos ver. O único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Então, aqui vocês estão falando, está falando de Yahweh. Tá? Ninguém nunca ouviu, nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riqueza neste mundo ordeno, tá? A qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Veja bem, olha o que está dizendo aqui. Aqui dá para entender nesses versos, dá para entender que está falando que Yahushua é o Rei, e que ele é o que habita em luz inacessível, mas não é isso, veja bem. Olha o que está dizendo aqui. A qual, em suas épocas determinadas, quais são as épocas determinadas? Agora, finais do tempo. Há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Yahushua. Então, há de ser revelado o quê? Há de ser revelada em épocas determinadas, que agora já é a época determinada que ele está determinando. Tá certo? Então, ele já está revelando. Ele começou a revelar desde quando ele veio aqui e veio revelar o Pai. Então, veja bem. A qual em suas épocas determinadas, tá?
que é da época que ele veio e que ele anunciou o Pai, até os dias de hoje, porque nós estamos nos últimos dias, né? Há de ser revelado pelo bendito e único, o Rei dos, bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, bendito bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, está falando de Yahushua. Então, em Yahushua há de revelar o quê? Aí ele vai dizer o que ele vai revelar. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, que é capaz de ver. Então, Yahushua, que é o único soberano, tá? Aqui está falando bendito e único soberano. Só que ele não é o único soberano, porque o soberano é Yahweh. Só que eles botaram aqui, beleza. Mas vamos lá. Então, só para a gente entender. Yahushua, que é bendito e soberano, porque Yahweh também é soberano. O Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele irá revelar o único que possui imortalidade, que é Yahweh, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Tá certo? A qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade. Olha só. A qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqui está falando de Yahushua, que ele mostrará o quê? A imortalidade, aqui ó, que ele mostrará aquele que tem, ele só, a imortalidade habita na luz inacessível. Então, Yahushua, ele vai mostrar, revelar a Yahweh. É isso que está dizendo o texto. Ele vai mostrar e revelar a Yahweh, que é aquele que é Yahweh, que tem, ele só, Yahweh, a imortalidade. Tá? Por quê? Porque Yahushua, ele morreu. Lembram que ele morreu e ressuscitou? Tá certo? Que só ele só, a imortalidade habita na luz inacessível. O que é a luz inacessível? É uma luz que não tem acesso, que ninguém chega nessa luz, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então veja, a qual no tempo próprio mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que só possui a mortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, o qual seja dada honra e poder eterno. Amém. Então vocês vejam que eles botam de um jeito para a pessoa pensar que Yahushua é Deus, mas não é. Veja aqui, ó. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. Veja. Ok, beleza. Quando chegar no tempo certo, Yahweh fará com que isso aconteça, ó. No qual, no tempo certo, há de ser revelado pelo bendito, ó. Então aqui, Yahweh fará com que isso aconteça no tempo certo. O que vai acontecer no tempo certo? E que já está acontecendo? Yahushua vai revelar o Pai. Veja, se não é isso, olha só. Quando chegar o tempo certo, Yahweh fará com que isso aconteça. Tá certo? Aí aqui tá o mesmo Yahweh, que é bendito e único Rei, só que aqui não está falando de Yahweh, está falando de Yahushua, veja. A qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, ó. Pelo bendito e único, ó. Aqui já está falando pelo bendito e único, ó. Mostrará o bem-aventurado e único poderoso, ó. Entendeu? Só que aqui eles botaram Deus, mas não é. Aqui é pelo bendito e soberano, tá? Rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse aqui, Yahushua, é que vai revelar. Por quê? Porque Yahweh fará com que isso aconteça. Com que aconteça o quê? A revelação dos últimos dias. E quem vai revelar é o Filho, que ele é bendito e único Rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vocês vejam que aqui eles botam versões diferentes para confundir. Aqui eles colocaram Deus. Aqui está certo, Yahweh, porque Yahweh que fará com que isso aconteça. Com que aconteça a revelação quando chegar o tempo certo. Esse tempo já chegou e já está acontecendo. E Yahweh, ele fez isso acontecer. Aí aqui, o mesmo Yahushua, aqui não é Yahweh, que é Yahushua. O mesmo Yahushua, que é o bendito e único Rei,
O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, só que aqui ele não é o único rei, porque o Pai também ele é rei, ele reina no espírito, o Filho ele reina no físico e no espírito. Por quê? Porque nós estamos nesse corpo temporal, tá certo? Então nós somos físicos, mas o nosso entendimento é no espírito, tá certo? Então veja, o mesmo Yahushua, que é o bendito e único rei, que aqui está falando de Yahushua, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tá? O único que é imortal. Ele vai revelar o único que é imortal, amados. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Então vocês vejam bem, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veja, aqui ó, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, há de revelar no tempo certo, o único que possui imortalidade. Então, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Yahushua, há de revelar no tempo certo o único que é Yahweh, que possui a imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu. É isso que está dizendo o texto, tá certo? Então, vamos ver outra aqui. Então, quando diz que Moisés viu o Senhor face a face, ele não viu o Senhor face a face, ele não viu o Yahweh, ele viu o Terrom. Tá certo? Então, aqui, cadê? Ninguém jamais viu, tá dizendo, ó, que ninguém jamais viu, nem pode ver. Tá certo? Agora, aqui, naquele texto que diz, né? Deixa eu ver aqui, aquele texto que diz que a gente viu agora há pouco, deixa eu ver. Deixa eu tentar voltar aqui para ver. Ó, João 1,18. João 1,18, vamos ver. Vamos ver, João 1,18 de novo. Ah, não, aqui tá 1 João, é João. Eu botei 1 João. Então, vamos lá, João 1,18. Ó, ninguém nunca viu o Yahweh, somente o Filho único. Aqui tá errado, tá? Vamos aqui. Yahweh nunca foi visto por alguém. Então, vocês vejam isso. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vocês vejam que aqui está dizendo que não está afirmando nem que o Filho viu o Yahweh. Então, vocês vejam bem, aqui não está afirmando. Aqui está dizendo, Yahweh nunca foi visto por alguém. Está dizendo que Yahweh, ó, ninguém jamais viu o Yahweh. Ninguém jamais viu o Yahweh, ninguém nunca viu o Yahweh. Ninguém jamais viu o Yahweh. Por quê? Porque Yahweh é espírito. Aí aqui, o Filho unigênito, que é assim que é o correto, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Diz que ele está no seio do Pai. Mas não está dizendo aqui que ele viu o Pai. Tá certo? Não está dizendo. Mas diz que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. Por quê? Porque ele está no entendimento do Pai. Ele conhece o Pai. O Pai habita nele em espírito. Tá certo? Agora, aqui não está dizendo. Agora, tem aquele versículo que ele diz, né, que ele viu o Espírito descer sobre pomba. Tá certo? Só que aqui está dizendo que ninguém Yahweh nunca foi visto por alguém. Tá certo? Então, quer dizer, o Filho veio revelar o Pai. Mas o Filho também não disse que se ele viu o Pai. Vamos ver aqui alguma coisa aqui, pesquisar isso? Jesus, versículo bíblico, que Jesus viu o Pai. Viu o Pai. Bíblia. Vamos ver. Aqui de novo, ó.
ninguém jamais viu a Yahweh, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Yahweh. Só ele viu o Pai. Ah, show! Show! Então, beleza. Yahushua viu o Pai. Aham. Cadê? Yahushua viu o Pai, amados. Que eu estava na dúvida disso. Porque eu creio também que Yahushua viu o Pai. Mas, olha, vamos ver aqui, esse aqui, ó. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Yahweh. Peraí, vamos ver aqui como onde está escrito essa parte na escritura. Porque está dizendo que ninguém jamais viu o Pai, mas o Filho não tinha o corpo, né? Ele é a alma, mas ele não tinha esse corpo terreno. Só se ele viu o Pai, porque ele não tinha o corpo terreno e ele veio do Pai. Porque o Pai enviou o Filho, tá certo? Então veja bem, nesse corpo, né, a gente não vê o Pai, né? A gente tem a visão espiritual. Por quê? Porque o Pai não deixou do Espírito, mas a gente não vê o Pai porque ele é Espírito. Mas a gente sente ele, tanto a gente sente a unção que ele nos deu, o Espírito, que ele nos dá entendimento. Né? Quando a gente lê a Escritura, por que eu estou lendo a Escritura agora e eu consigo entender isso aqui, ó? Veja, foi o que eu falei para vocês, aquele que a gente pesquisou agora, né? Que a gente pesquisou falando que... Oh, meu pai, já até esqueci o versículo de Timóteo. 1 Timóteo, não é isso? Acho que é 1 Timóteo, veja. 1 Timóteo, acho que é 6,16. Quer ver só uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, vamos ver se é esse aqui. Vamos ver. Aqui, ó. O único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca ouviu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. O único que possui imortalidade, que habita na luz. Então, vocês vejam que isso aqui, quem esclarece é o Espírito. Veja bem. Vamos nós. Olha só. Como é que são... Por que eu estou falando? Olha... A qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irá revelar Yahushua. Então, o Espírito, amados, é que dá clareza quando a gente lê a Escritura, porque, veja, isso aqui, a pessoa que está sem o Espírito, que não tem o Espírito orientando, guiando na verdade, vai pensar que está se falando de Deus. Porque olha só que está assim, ó. A qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a que ninguém jamais viu. Aqui dá para entender que está falando que Yahushua, ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Só que Yahushua, ele morreu e ressuscitou. Então vocês vejam que está falando do Pai e do Filho aqui. E quem esclarece é o Espírito. Porque se não fosse o Espírito, a gente não iria entender. Então veja aqui, ó, a qual no tempo certo há de ser revelada por quê? Porque Yahweh fará com que isso aconteça, com que essa revelação aconteça no tempo certo, já está acontecendo, né? Então aqui, ó, revelada por quem? Revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está falando de quem? Yahushua, que Yahushua irá revelar. Mas o que Yahushua irá revelar, está revelando? Ele irá revelar o único que possui imortalidade, que é Yahweh, que habita em luz inacessível, que é Yahweh, certo? A quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, Yahweh. Então vocês vejam que é o Espírito que... vai testificando, vai mostrando pra gente, vai dando clareza, tá certo? Então aqui, ó, vamos ver aqui. Não que alguém tenha visto o Pai, vamos procurar aqui, ó. Não que alguém tenha visto o Pai, tá? Vamos ver aqui. A não ser aquele que vem de Yahweh, que vem de Deus. Botar assim, Deus, Bíblia. Porque se a gente botar Yahweh, não vai aparecer, né, amados? João 6,46. Vamos ver aqui, ó. João 6,46.
Vamos lá, João 6. João 6, 46. Vamos botar 45 e 40 e... botar assim, ó, 45 e 46, pra gente ver o contexto, tá, amados? Então, é isso, amados. O Espírito que vai dando clareza pra gente. Olha, palavras de Yahushua, tá? Quando tá assim vermelho, é Yahushua falando. Ele tá falando pra quem isso? Para os líderes religiosos. Então vamos lá. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Yahu, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Veja que ele está falando do Pai dele. Ele não está falando todos que aprendem de mim porque eu sou o Pai. Não. Veja bem. Olha o que ele está falando. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Yahu, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, aprendem com o Pai que é Espírito, vem a mim. Isso não quer dizer que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Yahu. Ele já viu o Pai, ou seja, esclareceu. Yahushua viu o Pai, o único que viu o Pai. Então vocês vejam, Yahushua viu o Pai, certo? Então vocês vejam que maravilha, né? Mas ninguém viu o Pai, somente Yahushua viu o Pai. Mas por que Yahushua viu o Pai? Porque ele não tinha esse corpo temporal, tá certo? Ele não tinha esse corpo temporal, né? E ele tinha o Espírito do Pai, então ele viu o Pai no Espírito, no entendimento. Então ele viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê que tem a vida eterna. Em verdade, lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim. Então vocês vejam que a Rússia está falando do pai dele. Tá certo? Então vamos lá. Então Yahushua viu o Pai, beleza, maravilha. Já esqueceu minha dúvida, porque eu sempre falava isso, que Yahushua viu o Pai, somente Yahushua viu o Pai, mas eu fiquei nessa dúvida. Mas Yahushua é maravilhoso que ele já esclareceu nossas dúvidas, né, amado? Então veja bem, né? Então aqui, ó, isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Yahu. Ele já viu o Pai. Então esse alguém que vem a Yahu, que ele está falando, é ele próprio, que é Yahushua, que Yahu enviou. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Então, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Verão a face de quem? Vamos voltar aqui no verso 3, tá? Então, vamos lá. Já não haverá maldição alguma. O trono de Yahu do Cordeiro. Então, o trono de Yahu do Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro, que é Yahushua, está à direita do Pai. Estará na cidade, e os seus servos servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Verão a face de quem? Do Cordeiro, que é Yahushua. E o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Yahu os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Entendeu? Então, é isso, amados. Então, vamos aqui botar aqui para a gente ver o que o Miguel Ângelo vai falar essa parte, para encerrar essa parte. Dos tronos, um trono. E quem era o Deus? Era o Cordeiro. E quem era o Cordeiro? Jesus. É simples. Apocalipse 3:21. Então, Apocalipse 3:21, né, amados? Então, vamos só aqui, daqui a pouco eu vou botar aqui, olha, veja. Ele disse que Jesus é o Cordeiro. E que Jesus é Deus, não é isso que está dizendo aqui. Vamos ler de novo para a gente refletir. Veja. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Yahu e do Cordeiro. Então do trono de Yahu e do Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro ele está assentado à direita do Pai no trono. Então vocês vejam que é do trono de Yahu e do Cordeiro, do Pai e do Filho. Tá certo? No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Yahu e do Cordeiro
estará na cidade, ou seja, o trono do pai e do filho. Porque o filho, lembra, está à direita do pai, está sentado à direita do pai. Então, o trono de Yahweh e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Eles verão a face de quem? Do filho, do Cordeiro. Porque de Yahweh, eles não verão a face, porque ninguém verá. Porque ninguém viu Yahweh, amados. Ele é espírito. Tá certo? Então, eles verão a sua face, a face de quem? Do Cordeiro, e o seu nome estará em suas testas. Tá certo? Então, é isso, amados. Então, deixa eu colocar aqui, que ele falou Apocalipse 3:21, né? E aí eu vou falar sobre Apocalipse 3:21 na próxima parte, tá certo? Então, vamos lá, vamos botar aqui, que já passou de 30 minutos. Então é isso, amados. Amados, por favor, dê o like no vídeo, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, tá certo? Se inscrevam no canal, amados, acione o sininho para receber notificações do YouTube, tá? Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.